Vamos agora para a solução de mais uma questão. Nesse caso, uma questão de concurso da Prefeitura Municipal de Americana, São Paulo, para o cargo de Agente de Promoção à Saúde, de 2023. A questão número 13. A questão diz o seguinte: 2 peritos do INSS atendem 16 associados em 9 horas. Mantidas as proporções, 3 peritos atendem 16 associados em item A, 7 horas, item B, 6 horas, item C, 5 horas, o item D, 4 horas, e o item E, 3 horas. Essa questão é uma questão que envolve o conceito de regra de 3 composta. Então, faz necessário aqui a gente fazer uso do que a gente viu em aula, né? Que é a organização do problema. Primeiro, vamos às quantidades envolvidas no problema que nós temos. Nós temos a quantidade de peritos, nós temos a quantidade de associados, e nós temos a quantidade de horas. Muito bem. Então, a relação é a seguinte: no primeiro momento, nós temos 2 peritos para resolver o problema de 16 associados no intervalo de 9 horas. Na sequência, nós teremos o aumento, no caso, de um perito, então vai para 3. A quantidade de associados continua sendo 16. No entanto, a quantidade de horas necessária para realizar esse serviço não foi dita, é a nossa variável. Muito bem. Feita a primeira análise de realização aqui no caso das variáveis, a gente, no caso, precisa organizar se a grandeza que a gente está procurando, que no caso aqui são as horas, é inversamente ou diretamente proporcional ao que mudou, que no caso aqui seria o número de peritos. Bem, se, analisando aqui, né? Se nós temos um aumento do número de peritos, ou seja, eu tenho algo que vai aumentar, certo? Claro que, consequentemente, a quantidade de horas para realizar o serviço vai, com certeza, diminuir. Então, nós temos aqui algo inverso à minha variável, e aqui a quantidade de 16 para 16 continua diretamente proporcional. Então, nesse caso aí, nós temos já essa relação, ou seja, eu vou precisar fazer uma inversão entre as variáveis. Então, vamos fazer isso. Nesse caso, né, nós temos o seguinte: 3 meios multiplicado por 16 sobre 16 é igual a 9 sobre x. Veja que aqui houve uma inversão entre 2 e 3. Por quê? Porque nós descobrimos que é uma quantidade que é inversamente proporcional ao que eu estou procurando. Eu poderia também inverter a quantidade relacionada à fração que contém a variável, mas eu vou manter dessa forma. O que é que eu vou encontrar aqui na sequência? Bem, primeiro que eu posso cancelar o 16 com 16, e aí fica bem fácil, né? Sobra 3 meios igual a 9 sobre x. Aí agora eu multiplico o meio pelos extremos, né? Eu vou ter que 3x é igual a 2 vezes 9. Ou ainda, que 3x é igual
a 18, consequentemente x vai ser igual a 18 dividido por 3, ou seja, a quantidade de horas, que é o x nesse caso, passará a ser de 6 horas, certo? Essa daqui seria a quantidade de horas necessária caso acontecesse o acréscimo de um período. Ou seja, eu diminuiria de 9 para 6, porque eu aumentei a minha força de trabalho. E aí, nesse caso, aí, nós temos como resposta o item B de bola.